Não, apóstolo, a minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Você esqueceu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é o Salmo. Habitar não é visitar. Tem gente que gosta de visitar Deus. Eu fiz uma visitinha para Deus, só que no dia da tempestade você não está habitando. Habitar é ato contínuo de estar no mesmo lugar para sempre. Eu não estou visitando Deus, eu moro nos tabernáculos do Eterno. Uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa estar todos os dias na sua casa e nos seus atos. Ou seja, você pede e busca, aleluia. Sabe aquela história da irmã, que o pastor foi comer na casa dela, não é? Pode gravar essa também, que essa é boa. O pastor foi comer na casa dela, e ela tinha uma colher de ouro, filetes de ouro de prata, muito cara, que ela tinha ganhado da Espanha, de um parente. Cara mesmo, raras vezes ela usava aquele jogo de talher. E ela usou aquele dia para o pastor, para honrar o homem de Deus. O pastor foi embora e uma das colheres sumiu. A irmã falou: meu Deus, será que o pastor roubou minha colher? Irmão, passaram-se um ano e a irmã não tinha coragem de perguntar para o pastor. Aí teve um dia que ela estava meio injuriada, porque a colher com filete de ouro, de prata e tal. E um dia surgiu uma situação que ela perguntou para o pastor: pastor, e a colher? Sumiu aquele dia, só estava eu, meu marido, sua esposa, era 4. Depois daquele dia sumiu a colher. Aí o pastor falou: não, irmã, eu coloquei dentro da tua Bíblia uma palavra para você, e eu pus a colher dentro da Bíblia para você ler a palavra. Vai lá na tua Bíblia que está lá. Depois de um ano ela não tinha aberto a Bíblia ainda, meu irmão. Essa não é a palavra do apóstolo. Essa é a palavra de Deus. Apóstolos passarão, liderança passará, denominação passará, homens vão te escandalizar, mas esta palavra não cairá por terra. Faça um plano de leitura da Bíblia, 1 ano, 3 capítulos por dia, 15 minutos do seu tempo por dia. 24 horas Deus te dá. Quem Deus escolhe? Quem está se apresentando no chamado. Ele chama e você vem: estou aqui, Deus. Se Deus viesse na terra, Ele te encontraria de joelhos. Os seus filhos já te viram lendo a Bíblia em casa. Não, apóstolo, nunca. Mas xingando minha mulher já. Fique em paz, Ele te ama, aleluia. Segundo requisito: primeiro, disponibilidade. Segundo, obediência. Até onde você está disposto a obedecer a Deus? Deixa eu te falar, você pode conhecer todos os livros de teologia, pode ler a Bíblia, você pode frequentar a igreja. Se você for um rebelde, não serve para Deus, porque vale mais a obediência do que sacrifício, disse o Senhor. Sabe qual é a diferença entre Davi e Saul? Os dois foram chamados para rei, os dois tinham unção e os dois tinham potencial e capacidade, mas um decidiu obedecer e o outro decidiu só sacrificar. E aí vem a palavra: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque, irmão, nós falamos assim: não, Deus, aonde o Senhor me mandar eu irei. Aí a primeira vez que Deus te manda, você não vai. Vai lá na favela, compra brinquedo e vai até a favela e dá para as crianças e fala: não, Senhor, essa voz é do demônio. Não pode ser, porque a favela é perigosa. Mais perigoso é uma vida sem Deus, irmão. Por isso que as pessoas não entendem. Você quer ir lá para o Paquistão, no mundo árabe? Deus falou para mim que eu deveria ir, e eu vou. Por quê, meu irmão? Deus pede, mas poucos obedecem. Aonde estão aqueles que fazem coisas extraordinárias? É gente que Deus testou e aprendeu a obedecer. Sabe que Saul teve um reino falido com toda a capacidade. Você sabia que Jesus não era para ser chamado filho de Davi? Você sabia que quando Jesus passasse era para ser chamado filho de Saul? Se ele obedece aquele dia, o próprio Samuel, Deus firmaria o teu trono para sempre e a casa do seu pai. Mas hoje, porque você desobedeceu, ó, com toda a capacidade, com toda a graça, com toda a unção, então não te vale nada a unção se tem gente que não sabe obedecer, nenhuma liderança. É uma geração
que é a geração, meu irmão, que acha que porque aprendeu 3 versículos da Bíblia, sabe mais do que os homens de Deus que estão há 30 anos na obra. Não, apóstolo, mas eu fiz 5 faculdades. E ele não sabe o grego, ele não sabe o hebraico, ele não sabe o grego, não sabe o hebraico e não conhece teologia, mas sabe o que é obedecer. Que não adianta conhecer grego, hebraico, teologia, ler livro. Eu já li 400 livros, meu irmão. 400. E leio a Bíblia todo dia, uma vez por ano. Mas isso não é nada. Se Deus me pedir um negócio, eu ler tudo isso e desobedecer, não valeu de nada. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Você quer ser extraordinário? Obedeça o que Deus está mandando você fazer. Nós não obedecemos nem das coisas mínimas. Não obedecemos. Irmão, como que eu vou obedecer? Porque essa geração é essa, né? Não, eu sirvo a Deus. Ó, ligação direta, ó. Ligação direta. Ligação direta, irmão. Deus nunca vai substituir a igreja por sua vaidade e seu ego, sua desobediência, sua rebeldia. Eu nunca vi esses de ligação direta fazer alguma coisa extraordinária para Deus. Nunca. Aí você pergunta: onde estão os seus frutos? Fruto? O quê? Que fruto? Quantas almas você ganhou esse ano? Nenhuma. Quanta gente você evangelizou? Nenhuma. Por quantos nós se oram? Nenhum. Quanto você contribuiu com a igreja? Eu não posso, porque todo mundo rouba. Desculpa de desviado. Porque se você contribuir para a igreja, você está errado. Você tem que contribuir para Deus. O homem pode até fazer alguma coisa de errado, mas se você deu para Deus, quem vai te recompensar é Deus. E o homem que fez de errado vai pagar com duras penas diante do Eterno. Isso não é desculpa para você desobedecer a Deus. Para esconder a sua avareza oculta. Porque se é avareza oculta, irmão, sabe? Essa desculpa, tá bom, vamos lá. Não estou falando que é certo, tá? Mas vamos lá, tá bom, eu não dizimo e eu não oferto, porque todo mundo rouba. Então tá bom, com certeza você está dando o seu dízimo de cesta básica todo mês. Eu tenho certeza disso. Tá nada. Isso é uma desculpa de avareza. Você não obedece nenhum mandamento mínimo. Nós não obedecemos a Deus e aí queremos tudo de Deus. E Deus está falando: eu estou atrás de quem quer ouvir a minha voz e realizar o que eu estou mandando. Irmão, e tem coisa na Bíblia que é mandamento. Quem sabe o que é mandamento aí? Vamos falar a palavra mandamento? Vamos soletrar? Mandar. Porque fala: ninguém manda em mim. Aí Deus fala: eu mando. Quer me servir? Eu vou mandar. Porque eu estou chamando. Mas só os escolhidos vão obedecer. Porque Deus manda. Ele dá mandamentos. E Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Mandou. Esse negócio de pastor me mandar. Vai mandar. Por que não? A rebeldia está tão forte assim que não pode receber uma repreensão. Como eu sei se eu obedeço ou não? Quando a pessoa que você quer que fala assim, fala não. Aí você vai saber se tem um rebeldão dentro de você ou um obediente. Porque no sim, você não sabe se você está obedecendo ou não. É a hora que a pessoa fala não e faz ao contrário. Eu quero que você faça isso. Eu lembro uma vez, meu irmão, meu pastor de propósito ele fez isso. Eu já estava pregando na itinerância e ele falou: hoje você não vai pregar não, você vai vir na igreja. Eu falei: o pastor quer que eu pregue? Ele falou: não, quero que você ouça. Eu falei: mas pastor, tem uma agenda, desmarca. Você vai me ouvir hoje, irmão. Eu ouvi ele com a raiva aquele dia. Eu não posso falar que eu ouvi dando glória a Deus. Fiquei com raiva. O que eu estou fazendo aqui nesse banco? Podia estar pregando, ganhando alma. Mas eu fiquei lá, irmão, com raiva. Mas fiquei. E Deus falou: é esse daí, fica com raiva aí, mas faz. Aí eu vou te escolher para pregar minha palavra, que você vai ter que aprender. Eu fiquei, irmão. Depois, mais para frente, quando eu fui ser maduro, fui ser pastor, aí fui ver como que a coisa era, fui lá e pedi perdão para ele. Eu falei: perdão, pastor, fiquei com raiva de você, mas você fez certo. Você estava criando um homem, não um menino mimado. Meu Deus. Por último, vai.
Terceiro requisito para você se tornar uma pessoa extraordinária em Deus, não pela tua capacidade, são aqueles que permanecem. Que não adianta nada, meu irmão, se entregar uma noite no monte. Não adianta os jejuns que você fez quando você era mais novo. Não adianta as orações que você fez ontem. Eu sempre aprendi isso com Deus. Fogo de ontem, cinza de hoje. Pentecoste de ontem, cinza de hoje. Mano, você pode estar pegando fogo. A fogueira pode estar lá no teto, mas se não continuar pondo lenha, se não continuar fazendo a manutenção, apaga. Olha, era uma fogueira terrível. Agora só sobrou cinza. Tem gente que está assim no pentecostalismo. Tu era um fogo na presença de Deus. Tu orava, tu jejuava. Meu Deus, o pastor falava, vamos carregar areia, né, pastor Fábio? Ele vinha lá de manhã e carregava areia, ainda dava glória a Deus. Uma vez eu peguei os obreiros, mas foi de propósito, uma Copa do Mundo. Eu tinha escolhido os irmãos para o evangelho, só ficou você, né? Só o Fábio. E foi o que mais reclamou, mas ele foi. Copa do Mundo, irmão. Eu falei, Deus me tocou para nós irmos para o Vale da Benção, jejuar e orar. Eu chamei eles, ele falou, foi uma murmuração, e eu sabia que eles estavam murmurando. Eu falei, nós vamos. Mas eu ia voltar antes do jogo, mas eu falei, nós vamos ficar o dia todo. E eu queria ver quem ia obedecer. Olha lá, estava armando a rebeldia. Mas eles foram, irmão. Aí quando chegou uma hora, o Senhor falou, vamos para casa, eu só trouxe vocês para testar. Já oramos, Deus já recebeu o sacrifício. Agora peça perdão pela murmuração que vocês fizeram contra mim. E vamos lá, está aqui, está firme, está pastor, está na presença de Deus, porque aprendeu. Deixa eu te falar, não importa como você começa, não importa o quanto você faz para Deus. O negócio é continuar obedecendo e continuar buscando. Entendeu? Quem Deus vai escolher é aqueles que passam o tempo, passa a tempestade, passa a luta, passa vento, passa a geração, passa movimento de ficar de costa para o altar, de frente para o altar, de joelho para o altar, passa tudo que você passar, passa fogo, passa o Pentecoste, vem o frio, vem a geleira, você continua na presença de Deus, dizendo até que Ele volte, porque aquele que permanecer vai frutificar. Se vós permanecerdes, disse Jesus, em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vocês, vocês darão fruto. Vira para a pessoa e fala, você tem que permanecer, irmão. Eu sempre falo isso. Quando alguém começa com muita gracinha, eu olho no olho da pessoa e falo, daqui 10 anos nós se encontramos de novo. E aí vamos ver quem está ou não está, quem é ou não é. Entendeu? Porque de vez em quando, meu irmão, os mimimi aparecem em qualquer lugar. E tem um monte de gente que não permanece, é fraca, vai na onda. Aí quando vai ver está desviado, quebrado, morreu, acabou com a família, destruiu a vida, e aí é tarde demais. O negócio é permanecer. O vento está soprando, mas a casa está na rocha. O vento está soprando, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Eu vou permanecer. Aí Deus olha lá do céu e fala, passou o vento, ficou. Passou a calúnia, ficou. Passou a fofoca, ficou. Passou a luta financeira, ficou. Olha, passou isso, passou aquilo, ficou. Aí Deus fala, com esse daqui eu posso contar, hein? Esse daqui não espana não. Esse daqui não abre o bico não. Esse daqui é aquele que permanece. Paulo disse assim, nós não somos daqueles. Paulo não, escritor aos Hebreus, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas que permanecemos para a conservação da alma. Continua, Deus está falando que uma hora a coisa vai acontecer, o nome dele vai ser glorificado. Não, teve dia aqui que nós tínhamos que pregar pela fé. Não tinha ninguém na igreja. E eu subi aqui e falei, meu Deus, eu orei 30 horas e vou pregar para 4. Aí Deus fala, prega. Porque quem prega bem para 4 vai pegar bem para 30 mil, 40 mil. Prega. Aquilo que você faz em oculto sozinho será recompensado publicamente. Permanece. Irmão, quantas vezes eu falei para minha esposa, eu vou largar, eu vou jogar tudo para o alto, eu vou trabalhar. Não que um pastor não deve trabalhar, mas Deus me chamou para missões, é outro chamado meu.
E eu falava, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Aí quantas vezes, só que assim, eu sempre fui orar, né? Aí eu vou orar. Aí o cara vai perguntar para Deus se ele quer que ele abandone a obra de Deus. Que oração idiota. Aí Deus está falando, acaba de falar aí, seu trouxa. Aí Deus fala, chora um pouco mais, aguenta um pouco mais, se humilha um pouco mais, porque no tempo certo eu te exaltarei. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele te exaltará no tempo da vitória. Deus está falando para alguém, não desista, não pare, permanece plantado aí, que vai chegar o tempo de você cantar, e o meu nome vai ser glorificado. Aleluia. Vira para o irmão e fala, permanece, irmão, fica firme, fica no altar, não desista, vai chorando, vai fraco, vai sem entender, vai sendo envergonhado, mas numa hora certa Ele te pega lá de baixo e coloca lá em cima, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vou terminar aqui com 2 versículos. Daniel 12:13. Tu, porém, vai até o fim. Você pode profetizar para o irmão aí, Daniel. Aleluia. Daniel, aqui ó. Daniel 12:13, é isso daí. Tu, porém, vai até que chegou o teu fim. Ou seja, tu, porém, vai até o fim. Aonde está a tua vitória? No meio? No começo? No fim. Então, tem gente falando assim, mas apóstolo, eu não estou vendo nada. Mas você vai ver. Você não está plantando? É impossível. Se você não se cansar de fazer o bem, a Bíblia diz que no tempo certo você vai colher, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Os que semeiam em lágrima colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo molhos de alegria. Aleluia. Deus está falando, vai chegar o dia da colheita. E Jesus disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos até o fim, irmão. Meu desejo é que daqui 10 anos eu te encontre. Você fala, como você está? Estou firme e forte, apóstolo. Passou uns ventos aí, passou umas lutas, mas a casa estava na rocha. E eu estou mais forte agora do que antes. Porque o que não te mata, te fortalece. E qual que é a notícia? Você não morreu até agora. Você já, para pensar, você já passou coisa pior. E Deus te sustentou, e Deus está falando, essa daí você vai vencer fácil. Você pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Permaneça. E aí esse se torna o escolhido. Olha os evangelhos, quanta gente começou com Jesus? Milhares. Na verdade, na cruz só ficou João. Só João. Não é à toa que João foi o único que não morreu. O único que não morreu de morte de mártir. Porque ele já tinha morrido quando foi para a cruz. Os outros que fugiram morreram tudo. Então tu, porém, vai até o fim. Permanece com Jesus. Sabe, irmão, é importante. Essa pandemia me surpreendeu. Eu fiquei escandalizado, irmão. O povo afastou tudo na pandemia. Na primeira semana era louvor nos quintal da... Lembra que vídeo bonito, os pessoal nos prédios cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aí Deus está olhando lá do céu e está falando, no amanhã nem na igreja você está, o seu desviado. Passou 3 meses, irmão. Já não tinha mais porque Ele vive. Porque eu não vou mais para a igreja. Tem gente que está em quarentena até hoje. Faz tudo, mas para a igreja está... Não, é perigoso. O vírus está na igreja. É verdade, o vírus do Espírito Santo está na igreja. O vírus da santidade está na igreja. O vírus da oração está na igreja. O vírus do sangue de Jesus está na igreja. O vírus do compromisso com Deus está na igreja. Esse é perigoso. Porque se pega, contagia. O fogo do Espírito está aqui. Me surpreendeu. Só que ao mesmo tempo, no meio de toda a pandemia, Deus levantou um povo forte. E um povo que disse, estamos firmes em Deus. Porque essa pandemia veio para mostrar, nós estamos em Deus, irmão. Não existe nada instável nessa terra. Minha família está estabilizada, irmão, nunca fale isso.
Você pode falar em Deus, como disse Paulo, não que a suficiência venha de nós, que sejamos capazes de nós mesmos, mas em Deus nós somos capazes, só em Deus. Não que essa confiança venha de nós, mas nossa confiança está em Deus. E aí sim, em Deus nós somos suficientes, em Deus. Porque a nossa suficiência vem de Deus. Se eu faço alguma coisa, se eu realizo alguma coisa, é Ele quem está me dando graça. E que essa graça permaneça para que eu chegue muito mais longe. Quem crê que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida? Eu quero orar com você. Põe a mão no teu coração. A nossa suficiência vem de Deus. Eu não sei quem você é, jovem. Você que chegou aqui agora. Talvez alguém fale, mas apóstolo, minha vida passou. Não importa o que passou, importa que você hoje, se você se entregar totalmente, se você decidir obedecer a Deus, e se você permanecer na presença dEle, Ele vai te capacitar para você fazer muito mais do que, você vai chegar muito mais longe do que as suas pernas normais chegariam. Eu com certeza, se não tivesse Jesus, eu não tinha conhecido um país do mundo, e vou conhecer muitos outros. Não conhecer, vou pregar, isso que eu gosto. Fui lá para os Estados Unidos, o pastor me levou depois que acabou os dias de pregação na Disney. Foi a coisa mais sem graça que eu passei na minha vida, aquela Disney. Após ser a careta, não, eu estou na Disney com um monte de brinquedinho para criança e minhas filhas aqui. Eu fiquei revoltado, irmão. Falei, minhas filhas que devia estar aqui nesses brinquedinhos. Aí fiquei deprimido lá na Disney. Falei, eu sem minha esposa, sem minha família, eu não tenho diversão. Mas o pastor fez de amor, não estou falando que ele está errado. Estou lá na Califórnia, tem uma Disney lá, ele me manda, vou levar o pastor lá, né? Acho que é o sonho de toda criança. Apesar que eu nunca quis ir para lá. Mas quando eu vi aqueles negocinhos, eu falei, nossa, minhas filhas iam amar esse negócio. Fiquei igual um besta lá. Mas o que eu gostei mesmo é que eu fui pregar lá. E vidas se renderam a Jesus Cristo lá na América, aleluia. Porque o que me levou lá foi o Evangelho, não uma viagem para passeio. O que me levou até a Alemanha foi o Evangelho. Até a Holanda, até a Bélgica, até a Inglaterra, até Israel, até na África, Malawi, África do Sul, Angola, Egito. Um menininho perdido lá daquela casa. Ainda vou, tenho convite para o Japão, tenho convite para a Índia, tenho convite para o Paquistão, tenho convite para outros países da África. Só na África são 58, não fiz nada ainda. E eu creio que Ele pode nos dar suficiência para chegar muito mais longe. Vamos orar, põe a mão no teu coração. Eu tenho uma palavra profética. Deus te levará em lugares altos. Não é para o teu ego. Deus te levará em lugares altos. O que eu vou fazer na sua vida é para algumas pessoas aqui, é para poucos, diz o Senhor. Porque eu estou te levantando nessa terra, mulher. Eu estou te levantando nessa terra, homem. Jovem, eu estou te levantando nessa terra para marcar uma geração. Enquanto muitos estão no banquete da Babilônia, você está na minha casa, santificando a sua vida. Alguém está dizendo, está desperdiçando a sua vida. Não, está conservando a sua vida para um propósito maior. Para Shepra no Kamassai.